Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha usar aqueles que querem, que desejam ser instrumentos em Tuas mãos, para ajudar a outros, salvar a outros, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Podem sentar, por favor. O meu microfone está muito alto. Preciso que regule, por favor. Vocês são as gêmeas? Por favor. Queria saber um pouquinho da história de vocês. Tudo bem? Qual o nome? Jaqueline. Jaqueline? Janaína. Janaína. O que aconteceu com vocês? Vocês chegaram aqui em que situação? Então, bispo, quando eu cheguei na terapia, eu cheguei com um problema na minha vida sentimental. Há um ano atrás, eu cheguei noiva, né? Foi a última porta. Eu estava noiva, ia fazer um ano, só que eu não era feliz. Eram muitas brigas, muito desentendimento, falta de respeito, traição. E aí eu vim porque eu precisava de ajuda. E aí quando eu vim, meu ex-noivo na época veio comigo, né? A gente aprendeu muita coisa aqui, muita coisa mudou, né? Mas depois de um tempo começou a piorar de novo. Só que assim, eu tive 3 relacionamentos, desde 9 eu tive 3 relacionamentos muito frustrados. Meu primeiro relacionamento foi porque eu era uma pessoa muito carente e eu não queria ficar sozinha, então eu decidi namorar. Só que eu não gostava muito dele, então eu terminei. O segundo relacionamento eu me entreguei de verdade e foi aí que eu sofri muito, né? Eu fiquei 4 anos com ele e aí... como eu amava ele demais, ele aproveitava, então ele me humilhava, ele me traía, ele me deixava sozinha, ele deixava eu para ir para os jogos, para ficar com os amigos, e eu sempre ficava correndo atrás dele, e nesse relacionamento eu tentei o suicídio, primeiro foi tomando remédios, e depois eu tentei me jogar na frente de um carro, mas na hora eu não tive coragem, entrei em depressão, não queria mais saber de trabalhar, não queria mais saber da minha família, brigava até com a minha família por causa dele, né? Porque todo mundo era errado, menos ele. E toda vez que ele pedia para voltar, eu voltava. Só que chegou um tempo de tanto sofrer que eu voltei, só que eu voltei para dar o troco. Então, eu traí, mentia para ele, fazia tudo que eu podia, que eu falava, agora eu vou fazer. E depois de um tempo eu terminei e entrei nesse noivado, né? Nesse namoro. Só que quando eu entrei eu não estava preparada. Eu entrei de novo para não ficar sozinha. E o que o meu ex-namorado fazia comigo, eu fazia com o meu ex-noivo. De quê? Para não sofrer? Eu fazia. O meu ex-noivo fazia ele sofrer muito. Ele era uma pessoa muito boa comigo. Era um homem que eu precisava, só que não naquele momento, porque eu tinha ódio ainda. Eu guardava muita mágoa. E aí eu mentia para ele, eu traí ele, a gente brigava muito, ele me irritava, tudo que ele me falava me irritava, eu não conseguia conversar com ele, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo com ele? Mas eu continuava com ele, porque eu achava que um dia ia dar certo. Então, tudo que o meu ex-namorado fazia comigo, eu fazia com o meu ex-noivo. E foi assim que eu cheguei. Você veio para cá, são os meus ouvidos ou está estourando esse microfone? Está muito alto? Está muito alto? Tá. Então, eu vou dar uma última chance para ver se resolve, senão eu vou arrancar daqui e usar outro. Você chegou aqui, então, querendo resolver o quê? Você ainda tinha esperança desse noivado resolver? Sim. Quando eu cheguei, a gente teve uma briga anteriormente, né, onde a gente brigava muito, ele já estava desconfiado de mim, porque eu já tinha traído, só que eu falei, eu vou mudar, só que ele não acreditava. Então, a gente teve uma briga muito feia, inclusive eu achei que ele fosse nesse dia me agredir, só que ele não fez isso, tirei a aliança, joguei e falei, vou embora. Aí ele ficou desesperado, porque ele gostava muito de mim. E aí eu recebi um convite para vir. Na época, eu falava, terapia do amor, para que isso? Não, né, para quê? Mas eu vou. E aí quando eu cheguei aqui, eu tive uma experiência totalmente diferente. No começo foi difícil, porque algumas coisas que eu ouvia ia contra a minha vontade. Mas com o tempo, Deus foi trabalhando e eu fui vendo que o que eu fazia era totalmente errado. Então, quando eu tentei mudar, eu decidi, dessa vez eu vou mudar agora, eu vou mudar mesmo. Só que ele não estava 100% comigo. E aí foi onde entrou os problemas novamente e não deu. Então, agora como é que você está?
Eu estou muito feliz. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Foi um sacrifício terminar com ele, porque eu falei, eu estava noiva, meu sonho era casar. Eu falei, meu Deus, eu estou noiva, eu vou casar, mas não, vou terminar. Se é assim, eu vou terminar. Eu terminei, eu sofri muito, né? Fiquei muito triste, mas comecei a me fortalecer em Deus e Deus foi trabalhando. Hoje eu não me sinto mais vazia, eu não me sinto carente, eu me sinto muito feliz, preenchida. Hoje eu não preciso ter alguém comigo para me fazer feliz. Não está em um relacionamento? Não estou. E mesmo assim não está ansiosa, querendo preencher ali o espaço só para mostrar? Eu estou muito tranquila, muito bem. Eu nunca me senti assim na minha vida. E você? Você veio de tabela? Como é que foi? Eu vim, na verdade, por um convite dela, né? Eu tive 2 relacionamentos, eu fui casada há 3 anos, sofri muito porque eu fui traída. E logo em seguida que eu descobri as traições, eu terminei. Mas aí depois de 3 meses eu já entrei em outro relacionamento, né? Para tentar curar do casamento. Foi muito pior. Então eu sofri 2 vezes mais. E aí eu também fiquei muito depressiva. Ela chamava eu para sair, eu falava, não quero. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Homem não presta, vou para o mundo. Aí me envolvi no meio do carnaval, aí comecei a ir em escola de samba, comecei a sair assim todas as noites, tentar curar, tentar achar alguém para me preencher, né? Porque eu me sentia muito sozinha. E aí ela via isso, e quando ela começou a vir, ela começou a mudar, porque ela era terrível. Ela era danada demais. Eu falava, nossa, a Jana nunca vai mudar. Ela era terrível, né? Você não, né? Não. Eu era um pouquinho, mas ela era mais. Aí eu falava assim, nossa, mas ela tá diferente, né? Tá calma, assim, tranquila. E ela falou, vamos comigo, vamos para a terapia do amor. Aí eu falei, não. Eu falava assim para ela, eu acho o Bispo Renato e a Cris muito perfeito, não vou, não quero, não vou, eles são um casalzinho muito perfeito. E aí, de tanto ela insistir, um dia eu vim. Aí eu ouvi a palavra e comecei a pensar, né? Comecei a perceber que o que eu estava fazendo com a minha vida era errado, eu estava me destruindo sozinha. E comecei a vir com ela, então, através dela e das palestras da terapia. Hoje eu posso falar que eu sou uma mulher transformada, graças a Deus, sou transformada. Eu não me sinto mais sozinha, eu me sinto completa, em paz. Eu falo que eu não preciso de ninguém assim para me completar, um homem, né? Eu desejo muito casar novamente. Antigamente falava, não quero casar mais. Não quero mais, vou morrer sozinha. Não, hoje eu tenho esse sonho de casar assim e ser feliz e viver na palavra, né? Seguindo a palavra certinho. Porque agora vocês estão curadas, não é? Engraçado que as duas tentaram o que muitos fazem por aí, que é curar a dor do amor com outro amor, não é? Que na verdade não era amor. Caso na balada, namorado tapa buraco, não é amor. Mas as pessoas querem mostrar que estão bem depois do fim de um relacionamento. Querem mostrar para o ex, querem mostrar para a sociedade, querem mostrar para elas mesmas que elas saíram por cima, que elas estão bem. E ainda não estão bem, não estão curadas. Aí entram em relacionamentos mais abusivos, mais ainda ruins, e ainda vão causando mais problemas no coração, no emocional. Dor do amor não se cura com outro amor, como diz aí a crença popular. Dor do amor se cura com a prática do amor inteligente. Coloque isso no seu coração. Você está sofrendo a dor do amor, a dor da rejeição, do término de um relacionamento, dor de uma traição. Você não vai curar isso com outro amor. Você vai curar isso aprendendo e praticando o amor inteligente. Que no caso de vocês, era entender por que vocês entraram em relacionamentos que não deram certo. Hoje você entende. Eu tenho certeza que na altura você não entendia que você começou a namorar só para não ficar sozinha, que você entrou no outro relacionamento para descontar no pobre coitado, que não tinha nada a ver com o que o outro fez com você, que o anterior fez com você. Mas é isso que as pessoas fazem. Elas não sabem entender os próprios problemas e vão cometendo problemas em cima de problemas. Então hoje vocês estão curadas porque vocês conheceram o amor inteligente. Então esse amor inteligente curou a dor do amor. Vocês estão sem ninguém, estão bem, felizes, que é o próximo passo para encontrar uma pessoa agora com a cabeça e não com o sentimento, com o coração. Deus abençoe vocês, continuem firmes. Muito obrigado, amém? Graças a Deus. Muito bem. Bom, vamos então à palestra de hoje. Nós queremos falar com você sobre esse texto. Vamos colocar
o texto aí no vídeo, por favor. Diz assim: se atentamente, o quê? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, e o quê? Te alcançarão todas estas bênçãos. E aí começa a dar uma lista de bênçãos para a vida das pessoas. Mas tudo depende das duas primeiras palavras. Se ouvires, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Vamos falar um pouquinho sobre esta questão do ouvir. Ouvir é algo que a maioria de nós não sabe fazer. A maioria de nós aqui não aprendeu a fazer. A gente aprendeu a escutar, como quem escuta um barulho, como quem escuta uma campainha, mas não ouvir. Ouvir para entender, para compreender. Nós não aprendemos isso. E esta habilidade está cada vez mais rara hoje, porque o mundo está muito mais barulhento do que jamais foi. Concorda? Sim ou não? O mundo hoje é barulhento. Barulhento em todos os sentidos. Você hoje, quantas vezes você checa o seu celular num dia? Aquele plim-plim. Não sei se maldito ou bendito. É ou não é? Uma pesquisa recente mostrou que nós checamos o nosso celular, em média, 150 vezes por dia, a cada 6 minutos. Olha só o que acontece com a nossa atenção. O parceiro está falando, a gente está olhando para o celular, ou para a televisão, ou uma outra tela. Os barulhos, as vozes são infinitas. É onde você olha, tem uma propaganda. Onde você está, tem alguém querendo chamar a sua atenção. Então, ouvir se tornou uma habilidade extremamente rara. Mas você tira essa habilidade dos relacionamentos, tira essa habilidade de uma pessoa que quer se relacionar com a outra, que quer conhecer a outra, você não tem relacionamento. O que você vai ter é incompreensão. Por que há casais que hoje estão juntos há 2, 3, 5, 10 anos ou mais e ainda não entendem um ao outro? Ainda não conseguem manter uma conversa, discutir um assunto um pouquinho mais delicado, e às vezes nem os mais simples, não consegue discutir nem os mais simples, não consegue concordar sobre que tipo de restaurante a gente vai, italiano, o árabe, o que for, não conseguem concordar. Qualquer assunto que vem à baila, termina numa briga, porque um não entende o outro. Então, conversam, mas não se comunicam, não sabem se expressar, não sabem entender o parceiro, não sabem ouvir. E o ouvir é a primeira parte da comunicação. A primeira parte de qualquer comunicação não é falar, é ouvir. É você entender, porque se eu não entendi, se eu não entendo a pessoa a quem eu vou me dirigir, eu não vou falar nada coerente. Então, se eu chegar aqui e começar a falar com vocês de culinária, vocês vão embora, vocês vão andar e me deixar falando sozinhos.
sozinhos, sim ou não? Porque vocês não vieram aqui para ouvir de culinária, de comida, vocês vieram aqui para ouvir sobre relacionamento. Eu tenho que saber, eu tenho que entender as suas necessidades para poder falar algo coerente. Se eu não entender, se eu não ouvir você, se eu não souber dos seus problemas, das suas necessidades, o que eu vou falar vai passar por aqui. Então, primeiro, a minha habilidade de comunicação não é oratória, mais importante não é oratória, mais importante não é o conhecimento bíblico, mais importante é ouvir aqueles a quem eu preciso falar. E não é diferente no relacionamento, seja no relacionamento, ou seja com Deus, seja com um familiar, qualquer outra interação, primeira habilidade de relacionamento, ouvir. Por isso Deus diz, se atentamente, com atenção, naquela época, quando o povo vivia no deserto, não tinha celular, não tinha carro, televisão, nada. O único barulho que eles ouviam era mé. De vez em quando, uma ovelha, um cabrito ali e tal, talvez o estômago de alguém mexendo à noite, um pum dali, um pum daqui, aquele deserto, é ou não é? Era o que eles ouviam. Se naquela época, Deus já falou, vocês têm que me ouvir atentamente. E hoje? E hoje? Então aí está um grande problema, uma grande raiz de vários problemas. A distração é uma razão. A outra razão também, Renato, é a pessoa querer deduzir o que a outra quer falar, né? Então, às vezes você está ali falando e o seu parceiro está deduzindo o que você está falando. Ele não está ouvindo o que você está falando. Ele está deduzindo. Ele está falando disso. Está vendo? Está querendo mandar em mim. Não está ouvindo que a pessoa está ali pedindo a você para não falar com ele mais daquela forma. Ele está pedindo, por favor, não fale assim comigo. Ele está querendo mandar em mim. Quem que você pensa que é? Deduzindo que ele está querendo mandar, deduzindo que ele está querendo sufocar, querendo controlar, né? Então, às vezes, não é nem falta de você falar, mas é que a pessoa que está ouvindo, ela não está ouvindo você, ela está ouvindo ela mesma. Você está ali falando e a pessoa está ouvindo o que ela acha do que você está falando. Quer dizer, não está ouvindo você. A gente está aqui, às vezes, falando com você e você não está ouvindo a gente. Você está ouvindo o que você acha da gente. Então, é claro que você não vai entender o que a gente está falando, porque você não está ouvindo a gente. Então, no casamento, muitas vezes o casal não consegue dialogar porque isso frustra muito. Você está ali falando e a pessoa não está entendendo você. Ela está achando outras coisas, ela está levando para o outro lado. Ela está começando a entender uma coisa totalmente errada, não é aquilo que você está falando. Então, aquilo ali frustra. Então, muitos acabam desistindo de dialogar. Sabe, eles pensam assim, para quê? Ela não vai me entender mesmo, ele não vai me entender mesmo, melhor não falar nada. Quer dizer, também não resolve o problema, né? Então, a gente tem que aprender, principalmente dentro do casamento. Se lá fora é importante, né? Se você trabalha com o público, é importante você ouvir o público, ouvir as pessoas. Se lá fora é importante, imagina dentro do lar, dentro do casamento. Aquela pessoa ali que você precisa saber o que ela quer de você. É importante isso. É importante para mim saber o que o Renato quer de mim. Como é que eu vou ser uma parceira para ele se eu não sei o que ele quer de mim? Mas se eu ficar sempre deduzindo o que ele quer de mim, eu não vou dar a ele o que ele quer de mim. Então, eu tenho que entender que às vezes a pessoa não sabe se expressar, né? Às vezes, principalmente a mulher. Às vezes a mulher ela fala com tanta emoção que ela, às vezes, não consegue expressar exatamente o que ela está querendo dizer.
E aí o marido, ele tem que pensar assim, peraí, o que ela está querendo dizer? O que ela está, na verdade, querendo dizer? O que está por trás dessa reclamação dela? Quando você começa a ouvir a pessoa e se perguntar, o que ela está querendo dizer? O que ela está falando para mim? Em vez de ficar questionando, ficar deduzindo, ficar achando o que você acha, quando você fizer isso, você vai entender. Ou devolvendo a reclamação com outra reclamação. Erro clássico dos casais. A esposa vem e fala, você não me dá atenção, você chega em casa, vai para o computador, você fica nesse celular falando com pessoas que eu não conheço. Reclamação da esposa. Ele chega para ela e fala, mas você também não sai do Facebook. Quando eu quero falar com você, você está no Facebook. Mas você também, quando eu quero assistir um filme com você, você diz que está cansada, você quer arrumar a cozinha. Mas, quer dizer, ele não ouviu a reclamação dela, acha que ouviu, ele acha que ouviu. E para se defender, para não ficar mal na história, ele então, para nivelar a reclamação, ele joga algum defeito dela na conversa, para se sentir melhor a seu próprio respeito, mostrar que ele não é tão ruim assim, ou se ele é ruim, ela também não é perfeita. Isso não é ouvir. Ouvir seria, quer dizer que eu não te dou atenção, eu estou sempre no celular. O que mais que eu falei? Nem você ouviu. Você não presta atenção em mim, não está comigo, eu não sei com quem você está conversando nesse celular. Tá bom. Então, ouvir isso é o tentar realmente entender. Espera aí, presta atenção. Primeira coisa que você tem que entender: ouvir é sinal de inteligência. Sinal de inteligência. Quem é inteligente ouve. Quem não é inteligente acha que sabe, deduz, se precipita nas conclusões, tira conclusões precipitadas, julga precipitadamente sem ter todas as informações e já vem com uma solução pré-fabricada. Pessoas que não são inteligentes fazem isso. Pessoas inteligentes, elas procuram colher informações, entender a situação para depois tomar as decisões. Então, ouvir é um ato inteligente, é um ato de inteligência, de pessoas inteligentes. E também ouvir é um ato de humildade. Porque não é fácil você, na hora que é acusado de alguma coisa, de algum erro seu, não é fácil você conter a tentação de se defender, especialmente se você se acha injustamente acusado. Então, você precisa ser humilde, paciente, confiante, para reter a sua reação, segurar a sua reação e dizer, não, deixa eu entender por que a minha esposa está tão chateada comigo, ela tem razão. Isso realmente tem se tornado um fato, um hábito, que eu chego em casa e vou para a televisão, vou para o celular, que eu fico conversando com pessoas que incomodam a minha esposa, ou que eu fico com segredo com a minha esposa. Ela tem razão, é verdade isso? E se tem uma verdade, eu preciso validar a reclamação dela, eu preciso reconhecer a reclamação dela e dizer, você tem razão, ser humilde. É verdade, vamos resolver isso aqui. Não vai adiantar eu chegar e jogar outra acusação para cima dela, se a primeira não foi resolvida. Eu tenho que resolver o primeiro problema, para então tirar aquilo do nosso meio, e então ter o direito de chegar, bom, eu já resolvi o que você reclamou a meu respeito, agora eu tenho algumas reclamações também a fazer. Deu para entender? Isso é questão de inteligência, de humildade e de inteligência. Mas primeiro você tem que atentamente ouvir e não presumir que você entende. Então, ouvir o parceiro é essencial. Ouvir, por exemplo, o que os seus fracassos, as suas experiências estão falando a seu respeito. Porque Deus usa as nossas experiências para falar com a gente. Será que você está ouvindo a voz dos relacionamentos fracassados que você já teve até aqui? E o que essa voz está falando acerca do que você precisa mudar e melhorar?
Ou você está tão tomado pelas emoções que você só fica pensando no erro do outro. Não, eu terminei porque ele me traiu. Não, eu terminei porque ela isso, porque ela aquilo. Você sempre está olhando o erro do outro, mas não reconhece o que esses fracassos estão falando a seu respeito. Que talvez você é uma pessoa carente. Você é uma pessoa carente. Esses relacionamentos que você entrou dizem uma coisa a seu respeito: você é carente, você faz tudo e qualquer coisa e mais um pouco por uma migalha de atenção. Não importa quem você vai colocar aqui do teu lado, desde que você tenha alguém do teu lado. É isso que esses relacionamentos estão falando a seu respeito. Você tem que resolver a sua carência. Seu problema não é marido, não é namorado, seu problema é carência. Mas não, você não ouve isso. Você não ouve isso. E como você falou, não sei qual das duas agora, ainda são gêmeas, ainda por cima. Uma das duas falou que você não gostava de ouvir, acho que foi você. Você não gostava de ouvir o que a gente falava. Às vezes a gente falava e você não gostava. E a gente fala aqui e você não gosta. Mas normalmente, o que a gente não gosta de ouvir é o que a gente mais precisa. Sim ou não? E você vem aqui para ouvir o que você gosta, ouvir o que você quer. Mas não é o que vai resolver necessariamente o seu problema. Então, se nós estamos falando para você, se Deus está usando, nós nem te conhecemos, mas Deus te conhece. E Deus usa, pela misericórdia dEle, a nossa boca. E Ele está falando com você: resolva a sua carência. Foque em você primeiro. Esqueça o teu namorado, esqueça o teu marido, esqueça a tua esposa, esqueça a tua mulher. Resolva você. Resolva isso aí. Mas você não quer ouvir? Então você vai ficar dando voltas. Você vai perder seu tempo. Você vai ficar vindo aqui, como muitos fazem, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque você não está ouvindo o que Deus está falando com você. E ouvir é colocar em prática. Ouvir não é dizer, tá bom. Não. É ouvir e dizer, eu vou fazer. Não gostei, mas é verdade. Eu vou fazer. Você não pode escolher o que você vai ouvir, né? Você tem que ouvir e determinar o que você vai fazer a respeito daquilo que você ouviu. Você não pode, isso aí eu não quero ouvir. Isso aí não me agrada, não quero ouvir isso, não quero. Você não pode agir assim. E às vezes Deus, o que Ele pede para você, o que Ele tem pedido para você, é justamente aquilo que você tem falado, não, isso aí eu não quero ouvir não. Não, deixa eu praticar aquilo e aquilo outro ali. Aquilo ali, não, isso aqui eu não quero praticar. Só que o que Deus está pedindo de você, o que Ele está falando com você, é justamente aquilo que você não quer ouvir. Uma coisa muito comum, quando a pessoa está saindo de um relacionamento, ou ela está num relacionamento conturbado, ela vir aqui pelo relacionamento. Então, ela está pensando, ela está focando naquele relacionamento, naquele ex, naquele marido, naquela esposa problemática, ciumenta. Está focando naquela pessoa ali ao lado. E Deus, Ele está falando com ela, com você. Ele está falando com você, mas você quer que Ele fale com ela. Você não quer ouvir o que você precisa mudar. Você que vem aqui lutar por um relacionamento que já não existe mais, o que Deus fala sobre isso? Como é que você vai ouvir o que aquela pessoa tem que ouvir? Deus não vai falar com você o que Ele tem que falar com a outra pessoa. Ele está falando com você o que você precisa ouvir. Então, para de vir aqui pensando naquela pessoa. Essa pessoa tinha que ouvir isso. Eu vou falar para ela isso aí. Você tem que parar, porque Deus não está falando com ela, está falando com você. Você que tem que mudar. Você que tem que focar em você. Você tem que valorizar você. Porque esse relacionamento não é tudo. Esse relacionamento que não deu certo, que faz você chorar todos os dias, esse relacionamento não é de Deus para você. Deus não quer isso para você.
Se você tivesse ouvido, né, se você estivesse ouvindo a Ele, você saberia isso, que Deus não quer isso para você. Mas você não quer ouvir. Deus quer coisas grandes para você, Deus quer abençoar você, Ele quer fazer você uma pessoa feliz, de verdade, realizada. Mas você tem que ouvir o que Ele diz. O que Ele, como que você vai alcançar isso? É Ele que sabe. Não é você, não é aquele ex, não é o seu pai, não é sua mãe, não é eu, Cristiane, nem Renato. Nós não sabemos. É Ele. E às vezes você dá mais valor ao que eu e Renato falamos do que o próprio Deus, que te conhece muito melhor e sabe o que é melhor para você. Então você fica perdendo o seu tempo. E a gente não quer que você perca o seu tempo. Então aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a ouvir. Às vezes, eu volto até um pouco atrás no assunto do casal. Às vezes, eu ouço o Renato sem ele falar nada. Porque eu estou querendo ouvir. Então, se a forma que ele entrou em casa, a forma que ele me respondeu, eu estou ouvindo, não, ele está cansado, ele está estressado. Eu não vou ficar, ei, fala, o que aconteceu hoje? Fala, eu estou ouvindo o que o meu marido precisa de mim. Isso é tão importante, Se você aprender a ouvir o seu parceiro, ouvir a Deus, você vai saber o que você tem que fazer. Você vai saber o que você tem que fazer em todos os momentos. A maior reclamação das mulheres, uma das maiores, sobre os homens, não ouve. Meu marido não me ouve. Por quê? Porque a voz, isso já foi cientificamente provado. Eu ri muito quando eu li essa pesquisa. E, finalmente, me aliviei da culpa também. Com certeza foi feito por um homem, né? Sei. Mas a pesquisa dizia que a voz feminina nos ouvidos do homem, ela soa como um ruído. Um ruído desagradável, um barulho desagradável. Não sou eu quem fala, foi a pesquisa que falou, tá? Os pesquisadores falaram. E isso faz sentido, porque nós homens, quando a mulher passa da terceira frase, né, a gente desliga, a gente começa, tá bom. Por isso que muitas vezes tem problema, né? O casal tem problema, ela vai e faz alguma coisa, ele fala, quem mandou você fazer isso? Não falou nada comigo? Ela fala, eu falei, você falou, né? Ele não estava ouvindo. Mas isso é algo que nós temos de, homens especialmente, aprender a fazer. Como ela falou que ela faz comigo, que ela me ouve sem eu abrir a boca, o homem tem que aprender a fazer isso. O homem inteligente, né? O homem inteligente que quer uma mulher feliz, uma mulher que quer ter paz em casa, ele aprende a ouvir, a entender a sua mulher. Ouvir o que está ali dentro, o que está passando na cabeça dela. Se bem que é muito estressante às vezes tentar procurar o que está passando na cabeça da esposa, porque a mulher está sempre pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então o homem tem medo de perguntar. E metade dessas coisas são coisas a respeito dele. Então dá medo de perguntar às vezes. Então, mas quando você começa a ouvir mais, ela passa a se sentir mais compreendida, mais amada, mais valorizada. Então o sentimento na cabeça dela é: meu marido me entende. Meu marido me entende. Quantas mulheres podem falar isso? Quantas esposas podem de fato falar isso? O meu marido me entende. Eu posso. Depois de 27 anos. Hoje você me entende. Custou, mas é uma coisa tão simples. Você vai dizer assim, poxa, mas tão simples. Pois é, tão simples, mas tão raro e tão difícil ao mesmo tempo, porque não se pratica. Ninguém ensina isso, porque a gente acha que faz. Aí é que está o problema. A pior coisa é você achar que sabe uma coisa e não sabe nada. Pior coisa. Então, Deus
chama a nossa atenção a isso, tanto em relação a Ele, como em relação ao relacionamento. É muito, muito importante. Se você quer ser realizado no amor, você tem que aprender a ouvir. Ouvir, primeiramente, a Deus. Nós sempre falamos e enfatizamos aqui, para que a terapia do amor funcione para você e para qualquer pessoa, você tem que vir, ouvir e obedecer, colocar em prática. Você tem que obedecer. Vir, ouvir e obedecer. Quebre uma dessas 3 coisas, você não vai ter resultado. Então você tem que ouvir. Deus é quem fala isso. Se atentamente ouvires a minha voz, guardares os meus mandamentos, então essas bênçãos te alcançarão. Quer dizer, você não vai correr atrás delas, elas é que virão correndo atrás de você. As bênçãos virão atrás de você. Então, é a condição, ouvir. Então a gente tem que ouvir primeiro a Deus. E é por isso que nós vamos ter, começando quinta-feira que vem, feriado, o horário da reunião não vai mudar, 20 horas, feriado, quinta-feira que vem, vai ser o primeiro dia do jejum de Daniel, que vai até a quarta-feira de cinzas, incluindo o carnaval. O que nós vamos fazer durante esses 21 dias do jejum de Daniel? 21 dias do jejum de Daniel é exatamente para ouvirmos mais a quem? A voz de Deus. Não é um jejum de comida, é um jejum de informações desnecessárias. É um jejum de escolher o que a gente vai colocar aqui dentro da cabeça, com os olhos e com os ouvidos. Eu vou escolher. Eu não vou ficar me alimentando de informações desnecessárias. Eu vou procurar me alimentar de informações úteis, coisas que vão me fazer uma pessoa melhor e que vão me aproximar de Deus. Isso é o jejum de Daniel, que vai começar quinta-feira que vem. É uma forma de nós dizermos para Deus assim: Senhor, estamos ouvindo, o que o Senhor quer falar para a gente? O que o Senhor quer falar? Porque a gente normalmente quer falar com Deus, quer pedir. Meu Deus, me dá isso, faz aquilo, mas e ouvir a Ele? E o que Ele está pedindo de nós? Então esse jejum de Daniel será um desafio de 21 dias, onde nós vamos sintonizar na voz de Deus. O que o Senhor quer de mim? O que eu devo fazer? Qual é a tua vontade para a minha vida? Vamos começar a fazer isso. Então, ouvir a voz de Deus em primeiro lugar. Segundo, ouvir, você é casado, procurar entender, ouvir a pessoa. Falar um pouquinho menos. Quando abrir a boca para perguntar, deixa eu entender melhor, você falou isso, me explica melhor, deixa eu entender. Realmente buscar interesse em entender a outra pessoa. Você é solteiro, ouvir o que a vida está falando para você, o que os seus comportamentos estão falando para você. Ouvir os bons conselhos que estão chegando até você, que Deus usa para chegar até você. Ouça o que o Espírito Santo está cobrando de você, solteiro, e coloque em prática. Ouça a voz do altar. Deus te chama para um desafio, Deus te chama para o jejum de Daniel. Não debata, não fale assim: é uma coisa tão chata, eu gosto tanto de assistir Netflix, não vou poder assistir Netflix 21 dias, não dá. É sacrifício. Você quer ouvir mais a voz de Deus ou você quer ouvir mais o Netflix? Você tem que decidir. Então, eu quero ouvir mais a voz de Deus. Você tem assistido TV, filme, série, internet, etc., quase todos os dias. O que isso tem feito na sua vida? Mas faça por 21 dias separar o seu tempo, a sua atenção, os seus ouvidos para Deus. Veja o que vai acontecer. É um desafio. Então ouça, pratique o ouvir o que Deus tem te pedido e colocar em prática. Tome uma decisão em prática. Basta prática, não é sentimento, é decisão. Eu vou fazer isso. Amém? Tome uma decisão, eu vou fazer isso, acabou. Você segue instruções, você compra um aparelho e vem lá as instruções para configurar o aparelho. Você pega lá, dá uma lida, tal, e segue as instruções. Porque você quer que aquilo funcione. Você vai lavar o cabelo, mulher. Você pega lá o shampoo, dá uma lida. Está escrito lá. Como é que é? Direções?
instruções, sei lá. Usar cabelo molhado, né? Molhar o cabelo, todo mundo sabe, né? Mas ainda lê. Molha o cabelo, lava, deixa por 2 minutos e tal, aí enxágua, quer dizer, você segue, você procura seguir, você nunca viu a pessoa que escreveu aquilo ali, nunca viu, mas você segue, você vai lá fazer um bolo, um prato novo, a receita está lá, você vai lá na internet, você não conhece quem escreveu, mas você vai lá e segue, compra o ingrediente, gasta dinheiro e tal, às vezes sai uma porcaria, mas você segue, é ou não é verdade? Poxa, você não vai seguir a palavra de Deus, você não vai colocar em prática a palavra de Deus, que é testada, provada e aprovada por milhares de anos por quem obedece. Então, é muita arrogância e muita burrice, desculpa a expressão, mas muita burrice, a gente atender as palavras de estranhos, de que a gente nem conhece, com coisas corriqueiras e nas coisas mais importantes não atender a palavra de Deus. Então, é um chamado para quem quer que as bênçãos venham atrás de si. Amém? Imagine as bênçãos te perseguindo. Imagine, mulher, deixa eu só dar asas à imaginação aqui. Quem é solteiro aqui? Quem é solteira? Faz assim. Aproveita, dá uma olhada, tal, né? Imagine, solteiros. Imagine aquela mulher dos teus sonhos. Qual é o seu nome? Jorge. Ô, Jorge. Você sonha com o quê? Com morena, com loira? É difícil explicar. É difícil, mas você sabe. Imagina aquela mulher vindo atrás de você. Você, mulher, cadê as solteiras aqui? Cadê as solteiras? Onde estão as solteiras? Qual é o seu nome? Gislene? Mislene. Imagine aquele homem que você sonha, o homem dos seus sonhos, além dos seus sonhos, vindo atrás de você. É isso que vai acontecer. Se você o quê? Atentamente ouvir. É promessa de Deus, está escrito lá, não foi eu que falei não. Essas bênçãos te alcançarão, que elas vão chegar até você. Elas virão até você, o teu marido vai vir atrás de você, você que vem atrás dele, você corre atrás dele e ele corre mais ainda de você, o jogo vai virar. Mulher, você está entendendo? Será que você está captando? O jogo vai virar, ele vai correr atrás de você, literalmente, ele vai vir atrás de você, ele vai vir aqui. Ele vai ficar desconfiado, vai falar, deixa eu ir lá nesse templo, eu quero saber que terapia é essa que a minha mulher está indo, que mudou ela, que ela não quer mais saber de mim. Ele vai vir aqui louco atrás de você, mas você tem que ouvir, praticar. É isso que está prometido, é isso que está falando ali. Ouse, coloca a prova. Bispo, o que eu tenho que fazer? Comece domingo. Muitos de vocês vêm aqui na terapia e a prova de que você só está querendo ouvir o que você gosta é que você não vem outro dia. Você vem quinta-feira porque você quer resolver o seu problema de vida amorosa, mas você não tem buscado a Deus. Domingo é o dia de quem quer ouvir a Deus, é o dia de quem quer buscar o Espírito Santo. Comece vindo domingo aqui, ou 6 da manhã, 9h30 ou 18 horas. Venha domingo, ou vá na Universal perto da sua casa, você que vem de longe. Mas domingo, venha para ouvir a Deus. Comece por aí. Jejum de Daniel, que vai começar quinta-feira que vem, informe-se como você vai fazer esse jejum. Depois da reunião, os levitas, os pastores estão disponíveis. Domingo a gente vai falar mais sobre isso. Siga os programas de rádio na 99,3 FM, o blog do Bispo Macedo, as redes sociais, a gente está falando sobre esse assunto. Siga e decida fazer, mas fielmente, do jeito que manda o figurino. Faça o jejum de Daniel, para ouvir a voz de Deus, porque uma palavra, uma palavra de Deus, para você, muda a sua história, muda toda a sua vida, uma palavra. Por isso Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, o Espírito está falando, mas nem todo mundo está ouvindo. Então você vai abrir os seus ouvidos, amém? Começando nessa quinta-feira, e domingo esteja aqui.
Amém, pessoal? Vamos ficar de pé, por favor, e fazer a nossa última oração.